Fala meus amigos, estamos começando aqui o segundo vídeo de hoje e nesse segundo vídeo a gente vai falar sobre esse problema envolvendo o Elon Musk, né, o boneco de cera bilionário e golpista também, né, e o Alexandre de Moraes aqui no Brasil, tá? Então, enfim, né, houve uma série de problemas aí, a rede social lá, o antigo Twitter, o X, foi bloqueado aqui no Brasil e tá rolando uma série de discussões aí, se é censura, se não é, se ele é golpista mesmo, qual é o problema lá e tal, o que ele fez. Vamos falar um pouquinho sobre isso, utilizando três figuras da literatura aqui, tá? Para poder pensar isso aí, que também são figuras da filosofia, né? Na verdade, da filosofia e da literatura. É a figura da mão invisível do mercado, a tal mão invisível do mercado, né? O cego estrelinho, que é um personagem do Mia Couto, e o fantasma do conhecimento, que é uma figura levantada pelo Agamben, tá? Num dos livros dele. Então vamos usar essas três figuras aí para poder pensar essa figura do boneco de cera Elon Musk e as suas questões aí envolvendo o Twitter, o Brasil, Alexandre de Moraes, etc e tal, tá? Então, enfim, antes deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá, quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo e a gente conversa a respeito, beleza? Então, e meu romance também está na editora, se nada aqui atrapalhar, ele fica pronto agora no início do mês que vem e eu também divulgo para vocês aqui com certeza, tá? Então vamos lá, pessoal. Elon Musk, Alexandre de Moraes, a mão invisível do mercado e o cego estrelinho. Esse aí é o nosso tema de hoje. Eu já vou começar explicando para vocês aqui o que eu quero dizer com essa questão aí do cego estrelinho e da mão invisível do mercado, tá? Então, na verdade, a gente vai pensar essa questão do Elon Musk e do Alexandre de Moraes e, portanto, também do Twitter, das redes sociais, do excesso aí de liberdade que essa gente tem para defender até nazismo, golpe de Estado, etc e tal, e, enfim, outras questões aí, né, e o papel do Alexandre de Moraes nesse processo todo, tá? A partir de um encontro entre a mão invisível do mercado, a mão invisível do mercado, ela é invisível, certo? Então isso aqui é só uma representação carnal dessa invisibilidade, beleza? E aí essa mão invisível se encontra com o cego estrelinho de repente, e o cego estrelinho faz um papel meio que socrático ali, né, com a mão invisível do mercado. Pondera ali algumas questões, levanta alguns... Mas é um Sócrates contemporâneo, né? Não é um Sócrates da Grécia de 2.500 anos atrás, é um Sócrates atual. E aí ele encontra com o cego estrelinho munido de uma série de questões ligadas ao fantasma do conhecimento, né, do Agamben. Então, vamos ler aqui os três personagens rapidamente, para a gente desenhar esse encontro inicial e depois a gente parte para o Elon Musk para ir pensando essa questão, a notícia e as consequências, etc. e tal, a partir desse encontro, tá? Então vamos lá, primeiro com o Agamben. O Agamben está aqui, né, nesse livro Instâncias, ele chama atenção aqui na página, esse livro é sensacional e ele chama aqui atenção na página 152 para a questão do fantasma do conhecimento, tá? Então diz ele o seguinte aqui, aliás não é na 152 não, desculpe, deixa eu ver aqui, na 136, tá? Eu confundi aqui a página porque tem duas páginas marcadas aqui. Vamos lá, então diz o seguinte aqui, tá? Na página 136 ele diz o seguinte: intimamente ligada à fantasia aparece a memória, que Aristóteles define como, abre aspas, a posse de um fantasma como ícone daquilo de que é fantasma. É uma conexão ali entre o símbolo e a ideia e ali a incomensurabilidade enigmática da ideia, etc. e tal. Por isso que ele está usando, inclusive, essa figura do fantasma para referir isso aí. É bem interessante. Isso aqui tem algo de diálogo com aquele trecho do Jefferson Tenório, que eu cito muito aqui também, né? Bom, então, intimamente ligado... E também isso aqui pensa a ideia de fantasia de uma perspectiva muito mais inteligente que a psicanálise, por exemplo, né? Que fica preso, ele começa a recair em nosopatias, começa a ver doença aqui, doença ali. Então, quer dizer, isso aqui é muito mais inteligente. E aí ele diz, né, intimamente ligada à fantasia aparece a memória, que Aristóteles define como, abre aspas, a posse de um fantasma como ícone daquilo de que é fantasma, definição que permite explicar fenômenos anormais como o déjà vu e a paramnésia.
E aí ele continua aqui e finaliza dizendo o seguinte aqui, um trecho que é o trecho-chave, né, para a gente entender aqui, enfim, o escopo do cego estrelinho quando ele encontra a mão invisível do mercado. Diz o Agamben, a função do fantasma no processo cognoscitivo é tão fundamental que se pode afirmar que ele é, inclusive, em certo sentido, a condição necessária da inteligência. Aristóteles chega até a dizer que o intelecto é uma espécie de fantasia e repete mais vezes o princípio que dominará a teoria medieval do conhecimento e que a escolástica fixará na fórmula nihil potest homo intelligere sine phantasmata, ou seja, traduzido para o português, o homem não pode entender nada sem fantasmas. Esse parêntese aqui, né? Esse fantasma do conhecimento do Agamben, ele é personagem do meu romance, tá? Já adianto aqui para vocês isso. E aí, vamos lá, né? O fantasma do conhecimento se incorporou no Cego Estrelinho. Quem é o Cego Estrelinho? O Cego Estrelinho é um personagem do Mia Couto, está aqui nesse livro sensacional dele de contos, Histórias Abençonhadas, tá, no qual ele desenha essa história do Cego Estrelinho, que é o seguinte: o Cego Estrelinho é uma figura ali que ele tem um guia chamado Gigito Efraim, e o Gigito Efraim é um cara que desenha o mundo para ele de uma maneira ali literária, de uma maneira poética, etc e tal. Então ele é cego, mas ele tem esse desenho, digamos, por representação do Gigito, que é uma figura bacana, ali é um cara que está vendo as coisas sempre de maneira, enfim, lírica, digamos assim, poética, mas de repente o Gigito tem que ir para a guerra, e aí ele vai para a guerra, ele manda no lugar dele a irmã, que se chama Infelizmina, e aí a irmã dele já é uma figura mais ali, enfim, né, mais tímida e pessimista e tudo mais, e aí a coisa começa a se escurecer, começa a ficar mais cinza ali para o Cego Estrelinho, e aí de repente rola ali um caso entre os dois, eles vão para a cama e tudo mais, rola um amor entre eles ali, e aí o cego decide redesenhar o pessimismo dela a partir dos ensinamentos do Gigito para ele, que infelizmente o Gigito morreu na guerra, né? Mas enfim, o cego passa a fazer o papel da poesia para a menina lá que é pessimista, que está ali, enfim, né, que não tem essas qualidades, tá? Ou seja, ele passa a ser uma espécie de... ele passa a exercitar essa lógica aí do fantasma do conhecimento que o Agamben pondera ali, ou uma parte daquilo, né? Muito bem, isso é legal porque isso ajuda a entender que muitas vezes o cego também enxerga coisas que nós não enxergamos, né? E aí eu pensei nessa questão aí da mão invisível do mercado, né? Tá aqui o livro do Adam Smith, né? Que na verdade isso aqui é um resumo, né, das ideias do livro. Esse livro aqui tem 150 páginas, o livro original tem mais de 1000, aqui tem alguns resumos, algumas ideias, mas enfim, essa expressão ficou famosa e ela é meio que ela é um argumento na mão dos defensores do capitalismo, das benesses incomensuráveis do mercado, do fato de que o mercado é a única coisa que pode melhorar a humanidade, etc e tal, tá? E isso tem uma série de problemas e o Cego Estrelinho vai ajudar a entender esses problemas a partir de uma conexão com o fantasma do conhecimento do Agamben para entender melhor o problema Elon Musk e, portanto, os excessos do capitalismo, etc e tal. Apenas para ficar num trechinho aqui, para a gente resumir essa questão, na contracapa tem um textinho que explica essa ideia, né, da mão invisível do mercado. Então eles dizem: A Riqueza das Nações, que é o livro do Adam Smith, né, estabeleceu as bases do pensamento econômico. Este volume reúne trechos do livro original que expõem um dos conceitos centrais à obra de Adam Smith, a mão invisível pela qual o mercado é capaz de se autorregular de forma a, por meio do consumo, proporcionar tanto lucro aos produtores quanto bem-estar à população. Repito, quanto bem-estar à população. Nesse século XXI, suas ideias seguem essenciais na busca de um equilíbrio entre lucro e civilização. Algumas questões aqui, tá? Vamos lá. A primeira frase tem um problema sério, né? Quando ele diz: a riqueza das nações estabeleceu as bases do pensamento econômico. Leiam as palavras e as coisas do Foucault, que vocês vão ver que não. Estabeleceu as bases do pensamento econômico não foi apenas a riqueza das nações do Adam Smith. Foi um conjunto de obras e, ao mesmo tempo, uma tendência discursiva que buscava uma hegemonia de discurso para um tema específico, né? Então, quando você lê o Adam Smith de maneira meio que religiosa, você fica acreditando que a economia nasceu ali, né? E o Foucault ajuda a pensar melhor isso aí, tá? Então, esse é um ponto aí.
O segundo ponto aqui é quando ele diz, né, que ele explica aqui, né, a mão invisível. Então, a mão invisível é um dos conceitos centrais da obra do Adam Smith. A mão invisível pela qual o mercado é capaz de se autorregular de forma a, por meio do consumo, proporcionar tanto lucro aos produtores quanto bem-estar à população. Vocês vão ver que, né, no caso do Elon Musk, isso não se sustenta, mas podemos inclusive dar outros exemplos antes ainda aqui, né? Já em diálogo aqui, ou incorporando o Cego Estrelinho e o Fantasma do Conhecimento do Agamben, né? A gente responde a isso aqui da seguinte maneira: o Mão Invisível, deixa eu te dizer uma coisinha, Mão Invisível, olha só. O mercado, a mão invisível pela qual o mercado é capaz de se autorregular de forma a, por meio do consumo, proporcionar tanto lucro aos produtores quanto bem-estar à população. O Eduardo Leite, lá no Rio Grande do Sul, o Sebastião Melo, eles permitiram autorregulação para o mercado. Eles destruíram o Estado. Eles não geraram bem-estar para a população. Não geraram. Pelo contrário, eles colocaram o Estado embaixo d'água, mataram um monte de gente, destruíram cidades, né? Isso não me parece ser um exemplo bacana de bem-estar, né? Então, e aí essa ideia de se autorregular esbarra também no problema de que é preciso manter diálogos o tempo todo, senão você vira um perverso retardado que acha que pode se autorregular e fazer o que quer, né? Que é isso que eu estou aturando aqui, por exemplo, tá? Enfim, é a mão invisível do perverso, né? Enfim, tá? Ou para não dizer outra coisa, né? Porque, enfim, eu acho inclusive que não é nem mão, é outra coisa. Bom, então, dito isso, vamos ver como é que esse encontro se configura, tá? Ou seja, esse encontro entre o Cego Estrelinho e a mão invisível do mercado, né? Como que esse encontro se configura no contexto do Elon Musk, para que a gente possa chegar no final sobre um ensaio sobre a cegueira, mas não a cegueira do Cego Estrelinho, um ensaio sobre a cegueira da mão invisível do mercado, certo? Então vamos lá. Porque parece que os olhos dessa mão são cegos e não são cegos como o Cego Estrelinho, tem uma cegueira um pouco diferente ali, tá? Vamos lá, pessoal, então vamos falar da questão do Elon Musk aqui. Notícia da BBC. Moraes determina bloqueio do X no Brasil após Elon Musk descumprir decisão judicial, tá? A rede social X, o antigo Twitter, deve sair do ar no Brasil após decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal na sexta-feira, dia 30. Na quarta-feira, 28, Moraes havia intimado o bilionário Elon Musk, dono do X desde outubro de 2022, a indicar um representante legal no Brasil no prazo de 24 horas. No caso de descumprimento, a rede social seria suspensa no país. Na decisão desta sexta, Moraes argumentou que Musk e sua rede social estariam incentivando com sua postura discursos extremistas e antidemocráticos. Além disso, estariam obstruindo a justiça ao não seguir determinações judiciais como bloqueio de contas e ao deixar de apontar um representante legal no país. Parêntese, antes da gente finalizar aqui a leitura da notícia. Quando a gente deixa a mão invisível do mercado funcionar, no limite é golpe de Estado, é nazismo, é fascismo, é escravidão, enfim, campo de concentração, é perversinho se divertindo com muito dinheiro, e etc, etc, etc. Então é preciso repensar aí, porque o Elon Musk, vocês vão ver aqui, já defendeu golpe na Bolívia. E está falando aí que isso aí é antidemocrático, que o povo não elegeu o Alexandre de Moraes, como se ele estivesse muito preocupado com a vontade do povo, da Bolívia, do Brasil, né? Enfim, continuando aqui. O ministro do STF determinou que a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, tome as providências para o bloqueio da rede, o que o órgão disse já estar em curso. O texto fixa ainda um prazo de até 5 dias para que todos os envolvidos na operação, incluindo empresas de telefonia e servidores, cumpram com o bloqueio da plataforma. Logo após a decisão, olha só isso aqui, hein? Olha isso. Elon Musk reagiu em sua conta no X. Disse ele que, abre aspas, a liberdade de expressão é a base da democracia e um pseudo-juiz não eleito no Brasil está destruindo-a para fins políticos. Quer dizer, o Elon Musk já defendeu o golpe na Bolívia, ou seja, como assim não eleito? Né? O que ele quer dizer com não eleito? Né? Não eleito, por quê? Porque então
a vontade do povo, a democracia, a eleição são importantes para o Elon Musk, balela, ele está cagando e andando para isso, né? É um golpista, simples assim. E aí no final ele ainda diz que, quer dizer, chama o cara de pseudo-juiz, e não é um pseudo-juiz, né? Ele estudou para isso, se formou e não é o juiz Moro. O juiz Moro é um pseudo-juiz, o Alexandre de Moraes não. E aí no final das contas ele diz ainda aqui que está destruindo para fins políticos. Isso aqui também é a utilização da palavra política no sentido pejorativo, que é uma constante na verborragia dos neoliberais e dos, enfim, né, dessa gente aí do mercado financeiro, do mercado bilionários, etc e tal, né? A política incomoda essa gente. É um problema na cabeça dessa gente, porque a política é o debate de ideias, é o contraditório, enfim, né? E eles querem dominar tudo e ganhar todo o dinheiro do mundo, se puder, e tudo mais, tá? Continua a notícia aqui. O Brasil é o 6º maior mercado do X no mundo, com 21 milhões e meio de usuários, segundo a plataforma global de dados e estatísticas Statista, tá? O país só fica atrás dos Estados Unidos, Japão, Índia, Indonésia e Inglaterra, Reino Unido, né? A notícia da suspensão do X no Brasil foi amplamente repercutida pela mídia internacional. A decisão do ministro ocorre após Musk fechar, no dia 17 de agosto, o escritório da rede X no Brasil, demitindo funcionários, inclusive os representantes legais da empresa. E esse é um dos problemas aí que o Alexandre de Moraes está ponderando. Porque os caras fazem cagada e não tem ninguém para responder, quer dizer, né? Aí é mole, né? Enfim, na ocasião, o bilionário justificou sua decisão de fechar a sede brasileira devido a exigências de censura do ministro do STF. E aí, voltemos ao cego estrelinho. O cego estrelinho pondera ali para a mão invisível do mercado que, você respeitar certos limites do espaço do outro, de divulgação de ódio, de, enfim, né, destruição de reputações e etc e tal, isso aí não é censura. Tá? Você controlar isso, minimizar isso, não é censura, minha mãozinha querida invisível do mercado. Não é censura, tá? Vamos repensar isso, vamos reler essa situação, né? Porque senão, né, a gente não consegue chegar numa releitura mais inteligente da coisa, tá? Em nota, voltando aqui, o X afirmou que o Moraes tinha ameaçado o representante legal da empresa com prisão caso a rede social não cumprisse as ordens classificadas por ele como censura, né? E como se a direita pudesse falar em censura, né? Além do que, quando o Elon Musk defende golpe na Bolívia, ele está defendendo exatamente a instauração de censura. Censura de quê? Da vontade do voto na Bolívia, né? Quer dizer, é um canalha, para dizer o mínimo, né? No dia 8 de agosto, voltemos aqui ao texto, Moraes havia determinado o bloqueio de 7 perfis de bolsonaristas na rede social, dentre eles o do senador Marcos Duval, do Podemos, do Espírito Santo. O X, porém, não cumpriu a decisão judicial, o despacho ainda determinava multa de R$20 mil por dia. Essas multas teriam afetado inclusive a operação de outra empresa de Musk no Brasil, a Starlink, que fornece internet para usuários em várias regiões do país, de acordo com o comunicado da empresa no X. Segundo a Starlink, suas contas foram bloqueadas por Moraes. Abre aspas o comunicado da Starlink, né, dizendo: essa ordem é baseada em uma determinação infundada de que a Starlink deve ser responsável pelas multas aplicadas de forma inconstitucional contra o X. Foi emitida em segredo e sem conceder à Starlink o devido processo legal garantido pela Constituição do Brasil. E para finalizar aqui, 2 parágrafos finais. Ao comentar a notícia sobre o bloqueio de contas da Starlink, Musk disse que a medida é ilegal e escreveu que Moraes é um criminoso declarado do pior tipo, disfarçado de juiz. Né? Olha só a prepotência dele, né? E parece que não, que houve ali a ordem judicial e etc e tal, né? Tá, os meios de comunicação estão revelando isso aqui, e ele que não quis cumprir porque ele quer ficar livre para falar o que ele quiser e defender nazismo, defender, enfim, né, e tudo mais. Questionado pela BBC News Brasil, o STF afirmou não ter informação sobre o caso da Starlink, tá? E aí, eu vou deixar o link para vocês aí, essa notícia da BBC explica como é a lei, é uma notícia bem legal, porque eles explicam aqui a lei, explicam aonde que está o contexto específico da lei ali, os problemas do Elon Musk e tudo mais, tá? Eu vou passar para um outro ponto, que são as repercussões, tá? Para a gente pensar isso aí. Vamos lá. Nas repercussões, a gente teve aqui uma série de detalhes que são interessantes também para pensar isso a partir
enfim, né, dessa dialética ali entre o cego estrelinho e a mão invisível do mercado, né? Então vamos lá, o Elon Musk ofendeu o Lula e o Moraes após o STF congelar as contas da Starlink, né, para pagar multas do X. Então o cara inclusive se acha no direito ali de xingar as pessoas e tudo mais, né? Porque tem muito dinheiro, né? E o Brasil, de fato, noticiou, né? O Elon Musk, no dia 29, publicou ofensas ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, e ao presidente Lula. O ataque ocorreu após a mais alta corte brasileira ter determinado o bloqueio das contas bancárias da empresa Starlink de Musk para quitar multas de outra companhia do bilionário X por não acatar ordens judiciais. E, abre aspas, o tirano Alexandre é o ditador do Brasil e Lula seu cãozinho, fecha aspas, né? Escreveu Musk, o homem mais rico do mundo, em sua conta na rede social. Para finalizar aqui, eles dizem, em abril o STF multou o X em R$700 mil por não remover publicações ofensivas ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Musk disse que não cumpriria decisões que representassem censura e rotulou Moraes de Darth Vader. O incidente levou a sua inclusão no inquérito que apura as milícias digitais. Quer dizer, então assim, para essa gente, você pode xingar a pessoa, difamar, xingar de qualquer coisa, né? E existe uma diferença muito grande entre você xingar e você fazer, de repente, ali uma certa piada com um cartoon, né? E dizer que o Alexandre de Moraes é careca, ou dizer que ele, enfim, né, que ele parece o Kojak. Isso não é crime. Agora, você começar a dizer que o cara é bandido, que o cara é isso, que o cara é aquilo, né? Quando ele, na verdade, está ali cumprindo a lei, né? Você está cometendo crime. Você sim está cometendo crime, né? Bom, e aí eles continuam aqui explicando essa questão, né, e finalizam dizendo o seguinte, olha só. Vem crescendo a pressão para responsabilizar Musk por interferir na política de vários países, tá? Porque tem essa questão das big techs, né, e tal, que eles estão ali, né? Eles existem em 100, 150, 200 países e, enfim, começam a criar problemas em certos lugares que cada local tem a sua legislação, cada local tem os seus limites, etc e tal, as suas diferenças penais e tudo mais, né, é uma rede só, isso começa a criar problema, né, evidentemente. Então ele diz aqui que o sul-africano de cidadania estadunidense, que é o Elon Musk, já sugeriu um golpe de Estado na Bolívia, foi acusado de interferir nas eleições presidenciais de 2024 na Venezuela e disse que uma guerra civil no Reino Unido seria inevitável, né? Olha só, né? Enfim, o Lula respondeu da seguinte forma, abre aspas, né, o Lula falando, Elon Musk tem que respeitar a decisão da Suprema Corte brasileira. Se não for assim, esse país nunca será soberano. O cara é americano, estadunidense, enfim, né, e gritou, e a gente fica com medo? Não, né? Esse cara tem que aceitar a regra desse país. E se esse país tomou uma decisão através do STF, ele tem que acatar, né? E aí, né, quando ele fala dessa questão da soberania, a questão da soberania, ela não existe na cabeça do Elon Musk, não existe na cabeça dessa galera das Big Techs, não existe, pelo contrário, eles jogam o tempo todo para, enfim, para funcionar para além da soberania, tanto no sentido positivo, quando eles geram avanços globalizantes, enriquecedores, etc e tal, mas também no sentido negativo, quando desrespeitam as leis locais, os limites locais, e etc e tal. Então tem que pensar tudo isso aí, né? É uma dialética complexa, problemática isso aí, porque inclusive essas figuras tipo Elon Musk, o cara tem mais dinheiro do que mais de 100 países no mundo, né? Então quer dizer, isso tem que ser, alguém tem que botar um limite nessa figurinha aí, né? O Alexandre de Moraes baseou o trecho da determinação contra o X em matérias exclusivas do Brasil de Fato. Duas delas eles citam aqui. A primeira, quando eles noticiaram que o governo Bolsonaro interferiu na Anatel para autorizar a empresa do Elon Musk no Brasil, tá? Enfim, e isso tem documentos aqui que eles mostraram. E a segunda notícia é que a internet do Elon Musk foi vendida para garimpeiros na terra Yanomami por compradores de ouro ilegal. Ele está ali, inclusive, municiando bandidos lá E essa gente, Elon Musk, né, o cara do Facebook, não estão nem aí para isso. Não importa quem está usando, o importante, isso aqui é um sinal de internet, tem um bandido usando para cometer crime, o problema é do bandido, né? E quando, na verdade, eles têm que ter ali algum tipo de estruturação ali interna que possa minimizar isso aí, até mesmo ajudar a justiça, né? Porque essa gente está matando indígena lá, usando a internet do cara, e ele acha isso bonitinho porque é liberdade de expressão, né? Venhamos e convenhamos.
E o Elon Musk cumpriu centenas de ordens de remoção fora do Brasil sem acusar censura, diz aqui a página anti-bolsonarismo, tá? Ele diz aqui, né, o Elon Musk, as regras na Índia sobre o que pode aparecer nas redes sociais são muito estritas e nós não podemos violar as leis do país. Ele bloqueou links, inclusive, de documentários da BBC lá, tá? Então, quer dizer, e não chiou, não xingou ninguém, quer dizer, o problema é porque ele está conectado com o Bolsonaro aqui, extrema-direita, né? Enfim. Outra questão, né? Ele não desafia, tá aqui, diz o Intercept, ele não desafia apenas o STF, ele desafia também a soberania do Brasil, né? A soberania nacional. E aí eles dizem que depois dessa decisão do Moraes, a Starlink enviou um e-mail aos clientes criticando a determinação infundada e afirmando que está comprometido em defender os direitos protegidos por sua Constituição, né? Enfim, né? Isso também dá para dialogar com o direito do consumidor, né? Porque o consumidor de internet também está ali, tem que dialogar com o direito do consumidor no sentido de, né, das informações mais amplas, das informações corretas, das informações que não sejam criminosas e etc e tal, né? E ao envolver a Starlink nos ataques ao STF, Musk deixou claro como sua disputa não acaba com o iminente bloqueio do X. Ao bilionário interessa e muito manter o Brasil como antagonista dessa liberdade de expressão absoluta que ele diz defender e que é a tal da ideia da liberdade de expressão absoluta, da liberdade absoluta da mão invisível do mercado, né? Mais uma vez o cego estrelinho aqui para ponderar, não é absoluta, né? Há que se fazer uma dialética, há que se ponderar as consequências e etc e tal, né? Enfim, só que a imagem, continua aqui o Intercept, só que a imagem de Musk como defensor da liberdade de expressão ou dos direitos já não cola faz tempo. O bilionário já aceitou bloquear contas e conteúdos na Índia e na Turquia. O que o incomoda por aqui no Brasil? Quem está no poder no Brasil não é mais a extrema-direita. É isso que incomoda o Elon Musk, né? Tá? Enfim, isso é uma questão também a levantar aí. Aí eles continuam e tem, enfim, né, outras afirmações aqui e tal. E aí, uma última reflexão aqui da página Geopolítica hoje, tá? Porque não vai dar tempo de falar tudo, mas só para iniciar aqui, só o texto, o início do texto, para vocês entenderem que isso não se refere e não está estrito exclusivamente ao Elon Musk, tá? Ele já está criando aí um problema de diplomacia internacional, né? A crise entre Elon Musk e a Suprema Corte Brasileira já se converteu em um tensionamento entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos. É altamente provável que nos próximos dias Musk movimente seu capital político para acionar o corpo diplomático dos Estados Unidos a fim de intervir na situação. Essa expectativa é reforçada pelo alto número de parlamentares brasileiros que apoiam Musk diante do atrito com o STF e principalmente Alexandre de Moraes. O bloco conservador, ele diz aqui conservador liberal, mas eu diria conservador neoliberal, né? Capitaneado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, está com Musk, tá? E olha só os números, hein? Olha os números aqui, porque isso diz muito sobre o complexo de double poodle, né, da direita brasileira, tá? Averiguando rapidamente as bancadas atuais no Congresso, é possível notar que pelo menos 300 dos 513 deputados presentes no Legislativo apoiam o bilionário frente aos magistrados brasileiros. Esse apoio interno, que pode ser ainda maior, reforçará a pressão geopolítica sobre a Corte brasileira. Quer dizer, né, é uma coisa inacreditável. Essa gente é, de fato, a reflexividade negativa do Brasil. Eles jogam contra o país o tempo todo, né, o tempo todo. E tem um bilionário, o cara mais rico do mundo, então essa gente, enfim, eles deliram, sonham, né, e sonham, enfim, né, sonhos amorosos com Elon Musk. O Elon Musk é o herói deles, né? Não importa que ele passe aqui por cima da justiça brasileira, enfim, né, cometendo crime aqui, que ele é o herói dessa gente que não tem conexão nenhuma com o país, tá? E o último trecho aqui, eles dizem: o Departamento de Estado dos Estados Unidos tem longa tradição na defesa de empresas norte-americanas e com Musk não será diferente. Como consequência, o braço executivo do governo do Brasil também será envolvido no caso, sobretudo através do Itamaraty. Então, assim, essa é a reflexão, quer dizer, né, o Elon Musk está aí, né, é uma espécie de... Né, ele tem poder de país,
enfim, né? E para dar golpe nos outros, para poder, enfim, burlar ali, né, a legislação legal e defender uma certa liberdade da tal mão invisível, que é uma liberdade ilusória e que passa por cima de uma série de coisas, né? E aí, da mesma maneira, para finalizar, né? Da mesma maneira que as enchentes do Rio Grande do Sul destruíram as cidades, né, a partir da mão invisível do mercado, o Elon Musk está destruindo aí uma série de, enfim, de espaços, né, de civilidade na internet a partir da sua ideia patética de liberdade absoluta. E a gente tem que dialetizar isso a partir de um cego estrelinho brasileiro que ponha um limite nessa figurinha aí. Beleza, pessoal? Então é isso, essa foi a reflexão de hoje nesse segundo vídeo e a gente se fala no vídeo de amanhã. Grande abraço aí. Enquanto não destruírem, eu vou fazendo. Grande abraço aí, tamo junto. Fui.